Então, olha o que diz no capítulo 10, no livro do profeta Daniel. A visão de Daniel no rio Tigre. Olha o que diz, olha que interessante. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Olha o que diz. Foi revelada uma palavra, essa palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Quer dizer, não bastava a palavra vir para trazer conflito, mas especifica um grande conflito. Não seria um conflito pequeno, não seria um conflito médio, mas seria um conflito grande. A luta seria grande. Mas Daniel, ele teve a inteligência da visão. Porque se a gente não tiver inteligência diante daquilo que estamos vendo, a gente corre o risco de agir errado. A gente corre o risco de tomar uma atitude errada. Toda palavra sai de uma boca. E Daniel sabia de quem era a boca que estava proferindo essas palavras de grande conflito, que ia estourar uma grande guerra. E quem tem visão e inteligência consegue identificar que a maioria dos nossos conflitos são muitas das vezes mais espirituais do que físico. Quer ver um exemplo? A pessoa que sofre com dores constantes. As dores não passam por nada. Ela toma remédio, ela gasta dinheiro, ela vai em consulta. E o resultado dos exames nunca constam nada, mas ela continua com aquela dor ali alojada num local específico. Não se trata de uma dor física, mas sim espiritual. Um outro exemplo é a pessoa que ela tem um ótimo currículo, ela tem uma excelente graduação, ela é formada, mas nunca consegue trabalhar na área que ela deseja. Ela vive desempregada, ela vive sem dinheiro, ela não consegue conquistar. Não é uma situação física, é uma situação espiritual. Da mesma forma, quem vive tendo desejo de suicídio, por mais que financeiramente falando ela esteja bem, os pensamentos que invadem a cabeça, a mente dela, são só de morte. São conflitos que não será por meios físicos que se vai vencer. Daniel, ele entendeu que não se tratava de uma ameaça física, mas sim espiritual. Por isso que ao ouvir qualquer palavra, você tem que entender, ter inteligência para distinguir de onde ela está saindo. Voltando aqui. A palavra foi revelada, ela mostrava um grande conflito. A luta seria grande. Mas olha o que diz no versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Você sabe o que significa prantear? Não é choro. Prantear é diferente de chorar. Se você for ver depois no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, o profeta ele fala do jejum, do choro e do pranto. Não é jejum, choro e choro. Se prantear significa choro, chorar, não haveria necessidade do profeta falar choro.
ele só falaria jejum e choro. Mas pranto é diferente. E olha que revelação. Para quem não vai resolver seus problemas, é choro. Agora, para quem resolve, é pranto. Para Deus é pranto. Então, antes da gente continuar, cuidado para quem você tem mostrado as suas lágrimas. Às vezes, é uma situação espiritual que só quem pode resolver esse conflito, essa grande luta que você está passando é Deus, e você está chorando com a pessoa errada. Pranteia com Deus que Ele pleiteia por você, amém? Pranteia com Deus que Ele vai pleitear por você. Daniel, ele entendeu a visão. Por mais que fosse estourar, repito, uma grande guerra, um grande conflito, os olhos dele mostraram que não seria uma guerra comum, seria uma guerra diferente. E você tem que saber discernir se esse problema se trata de uma guerra física ou de uma guerra espiritual. Vou te mostrar o que ele entendeu. Ele teve esse entendimento aqui, ó. Essa guerra é espiritual, não física. E é esse entendimento que falta em muita gente diante dos problemas. Ele entendeu que a boca que traria um grande conflito não era qualquer boca. Ele entendeu que aquela boca era de um principado. Então não seria com armas físicas a luta. Ele entendeu que não se venceria lutando com espada, com lanças e escudo, mas sim se consagrando. Ele diz que manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então quer dizer, se ele entendesse errado, poderia se juntar até Daniel um exército de vários homens, 500 homens, 1000 homens, 2000 homens, que não iria dar certo. Não se vence um principado com soldados e armas. Só se vence principado com armas espirituais, com consagração, com comunhão, com santidade. E foi o que ele fez. Você não vê Daniel convocando exércitos. Você não vê Daniel se armando com espada, lanças e escudo. Você vê Daniel pranteando. Você vê Daniel se consagrando. Aí diz assim no versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, amém? No dia 24 de janeiro, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Diga graças a Deus. A palavra desse que apareceu era como um estrondo de muita gente. Você não vê Daniel convocando exércitos. Você não vê Daniel se armando de espadas, lanças e escudo. Você vê Daniel se consagrando. No dia 24 de janeiro, está na borda do rio Tigre, ele viu apenas um. Amém. Ele viu aquele que traria a resposta que ele estava querendo. Não importa se grande é o conflito, não importa se o conflito vai ser grande em quantidade ou intensidade. Se você entender contra o que você luta, se você se consagrar, se você se santificar, você também vai ver o anjo. Diga graças a Deus. Você vai ver quem te trará a sua resposta. E o mais interessante é que só Daniel enxergou isso. As pessoas podem olhar para a sua vida e não enxergar a resposta, mas você vai ver. Você vai ver. Porque Deus não revela o anjo para todo mundo. Olha o que diz no versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não o bastante. Caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão.
e não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentido com o rosto em terra. Amém? Só Daniel teve aquela visão. Os homens que estavam com ele não viram nada. Não viram nada. A palavra que veio para aqueles homens foi a mesma que veio para Daniel. A palavra de grande confusão, a palavra de grande conflito fez com que todos que estivessem ali com ele ficassem com medo e fugissem e se escondessem. Mas Daniel não sentiu medo, não sinta medo. Daniel não fugiu, não fuja. Daniel não se escondeu, não se esconda, encare de frente. Sabe por que Daniel não se escondeu, não fugiu, não sentiu medo? Porque ele sabia que aquele o qual ele orava na janela todos os dias o ouviria. Aquele que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego não decepcionaria. E aquele que também o livrou da cova dos leões também apareceria. O Deus que ouve não decepciona e aparece. Amém? Daniel entendeu que era uma luta diferente. Não seria uma luta com armas, mas seria uma luta da fé. Não seria somente um grande conflito, como está escrito, que venceria o mais forte ou quem estivesse em maior quantidade de números, mas venceria quem estivesse em consagração e santificação. Você tem que olhar, você vê que a palavra fala de visão, você tem que olhar para a situação e discernir se essa luta é física, é espiritual. Se for espiritual, é com consagração, é com santificação, é com oração. Amém? Olha o que diz no versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. Da mesma forma que a palavra trazida mostrava grande conflito, o que Daniel também estava vendo não era pequeno, era grande também. Amém? Fiquei, pois, eu só, contemplei essa grande visão. Para ver o que ninguém vê, você também tem que fazer o que ninguém faz. Ninguém fez o que Daniel fez. Também ninguém viu o que ele viu. Diga graças a Deus. E tamanha era a grandeza do que ele viu, que ele se desmontou. Como a gente acabou de ler, por tamanha perplexidade. Para concluir, olha o que diz no versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e a palma das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estás atento à minha palavra que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Amém? Amém? O anjo tocou. O anjo foi enviado. O anjo apareceu para Daniel desde o primeiro dia, concluindo aqui, olha o que ele diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Você se consagrou 21 dias, Daniel, mas eu vim no primeiro. A resposta já estava com Daniel desde o primeiro dia. Mas o anjo só apareceu quando ele concluiu o seu propósito. Eu vi desde o primeiro dia de pranto e consagração. Eu vi o seu segundo dia de pranto e consagração, Daniel. Eu vi o seu terceiro dia, o seu 14º dia. Eu vi o seu 20º dia, o seu 21º dia de pranto e consagração. Eu vi que você entendeu que a vitória viria de mim. Eu vi que você entendeu que era uma luta espiritual e não com armas. Eu ouvi tudo que você orou a mim. Eu vi tudo que você abriu mão. Eu vi tua santificação. Eu vi o que você negou. Eu vi os manjares que você não comeu. E por causa das tuas palavras, Daniel, é que eu vim. Por causa das tuas palavras.
Você é homem de cumprir com a sua. Você falou no seu íntimo 21 dias, 3 semanas. Você sendo homem, Daniel, cumpriu com a sua palavra. Eu, como Deus, também não posso deixar de cumprir a minha. Você honrou a sua, Daniel. Eu honro com a minha. E para concluir no versículo 20, olha o que diz no versículo 20. Ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém? Isso é muito bacana. Ele disse para Daniel: sabe por que eu vim? Sabe por que eu vim a ti? Porque eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Grécia. É Deus que vai guerrear por você. É Deus que vai lutar por você. Sabe por que eu vim, Daniel? Porque essa luta é minha. Então você tem que saber identificar se essa guerra é física, é espiritual. Porque se não for física, é por meio da fé que você deve lutar. É por meio de consagração, de oração e santidade. E cuidado com quem você chora os seus problemas. Daniel pranteou. Pranto é no silêncio com Deus. Saiba identificar, através da boca que profere palavras de conflito, o espírito que está falando. Porque não for carne falando, é com fé que você deve lutar. Amém? Vai na pessoa certa. Vai em Deus. Faz como Daniel fazia. Daniel orava todos os dias. Daniel se consagrava. Daniel se santificava. Então, diante desse problema, o Deus que livrou ele da cova o livraria novamente junto com o povo. O Deus que livrou os amigos dele também o livraria mais uma vez juntamente com o povo. Amém? E o Deus de Daniel vai livrar você e vai pelejar por você. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do conflito. Se volte para Deus, volte a sua fé em direção a Deus. Se afaste do que você tem que se afastar. Se santifique, porque a vitória é certa. Tá bom? Fique com Deus e que Deus abençoe você grandemente. Fique na fé.